E no vídeo de hoje, iremos ver as diferenças entre os pneus de carros normais e os pneus dos carros de Fórmula 1. Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Fórmula 1 Sports. Este é um pneu de carro comum e custa cerca de R$ 400, enquanto este aqui é um pneu de um carro de Fórmula 1 e custa cerca de R$ 4.300. O que os torna tão diferentes e por que o pneu de Fórmula 1 custa cerca de 12 vezes mais? Ambos têm a mesma finalidade, eles são o elo de ligação entre o carro e o asfalto. A borracha na banda da rodagem cria aderência quando é pressionada nos pequenos relevos da estrada, o que permite que o carro acelere, freie e faça curvas em diferentes condições. Mas o que torna esses pneus tão diferentes? Eles parecem bastante semelhantes um do outro, mas na verdade, quão similares eles são? Sabemos que os pneus de Fórmula 1 são feitos seguindo diretrizes rigorosas, enquanto os pneus comuns têm essa etiqueta para que possamos ver as informações e comprar o melhor custo-benefício. A etiqueta explica as diferentes medidas e métricas de desempenho do pneu em um código de letras e números. Para o pneu comum, ele é cerca de 215 mm em comparação ao pneu de Fórmula 1, que tem cerca de 245 mm na dianteira e 325 mm na traseira. Atualmente, os pneus de Fórmula 1 estão um pouco maior, cerca de 305 mm na dianteira e 405 mm na parte traseira. Os pneus de carro de estrada podem lidar com cerca de 600 kg de carga, enquanto os pneus de Fórmula 1 podem aguentar até mais de 1.000 kg. Isso se deve ao fato de que o pneu de Fórmula 1 precisa lidar com muito mais downforce. Quando um carro de Fórmula 1 freia no final de uma reta, há 2 vezes mais downforce, isso somado ao peso do carro e à força da frenagem nos pneus dianteiros, o que é muito mais do que o pneu de estrada poderia suportar. O pneu de um carro comum pode suportar velocidades até 300 km por hora, enquanto o pneu de Fórmula 1 pode chegar a velocidades de mais de 350 km por hora de forma consistente. Desde 2011, os pneus de Fórmula 1 são fornecidos exclusivamente pela Pirelli. As equipes não pagam diretamente a Pirelli pelos pneus, mas sim uma taxa fixa acordada entre o fabricante de pneus e a FIA. O custo de um conjunto de pneus é cerca de R$ 16 mil e as equipes usam 13 conjuntos por fim de semana de grande prêmio, totalizando cerca de R$ 210 mil por corrida. Isso significa que, se considerarmos que no ano tem 23 corridas no calendário, então cada equipe gasta cerca de 5 milhões de reais por temporada apenas com pneus. Por outro lado, os pneus de carro de estrada são fabricados por diversas empresas em todo o mundo, incluindo algumas das grandes empresas como Michelin, Goodyear, Hankook, Bridgestone, entre outras. Os pneus de carros comuns têm uma vida útil muito mais longa do que os pneus de um carro de Fórmula 1, mas isso é proposital, já que os pneus de Fórmula 1 precisam oferecer desempenho máximo durante apenas uma corrida. Os pneus de Fórmula 1 da Pirelli são projetados para durar apenas até certo ponto antes que percam desempenho, a fim de manter as corridas emocionantes e interessantes. Isso significa que esses pneus duram entre 100 e 300 km. Claro que eles precisam lidar com cargas de até 5G durante toda a sua vida útil, o que acarreta um desgaste bem maior. Por outro lado, um pneu comum de estrada só experimentará cargas de até 1G durante sua vida útil, mas seu desempenho é igualmente impressionante por razões diferentes. Os pneus de Fórmula 1 são obviamente construídos para oferecer o melhor desempenho e aderência, mas os pneus normais de carros comuns são construídos para o conforto, longevidade e adaptabilidade. Um pneu comum precisa funcionar no seco, na chuva, no asfalto quente, em estradas emburacadas e etc. E eles fazem isso durante vários anos. Os fabricantes de pneus recomendam que eles sejam trocados após 40 mil quilômetros, o que é pelo menos 100 vezes mais do que um pneu de Fórmula 1 dura. Mas um pneu comum de estrada deve ser capaz de durar até cerca de 80 mil quilômetros, ou aproximadamente 5 anos de uso moderado. E para trocar, paga cerca de apenas R$ 400, o que é algo impressionante. Mas o que é interessante é que eles são construídos de forma muito semelhantes. Ambos pneus de Fórmula 1 e os pneus de carro comuns são feitos de uma mistura de borrachas naturais e sintéticas, junto com até 15 materiais de reforço para criar o composto da borracha. No entanto, suas proporções são ligeiramente diferentes. Enquanto os pneus comuns têm cerca de 20% de borracha natural e 80% de borracha sintética, os pneus de Fórmula 1 têm 10% de borracha natural e 90% de borracha sintética.
O alto teor de borracha sintética dá ao pneu de carro de Fórmula 1 mais resistência ao calor e dá mais aderência consistente em comparação ao pneu comum. E ambos contêm carbono, que adiciona resistência e lhes dá essa cor preta, já que a borracha é naturalmente branca. A fabricação dos pneus inclui antioxidantes para minimizar os efeitos do oxigênio e da sílica, com o intuito de reduzir a resistência ao rolamento, o que ajuda no consumo de combustível. É difícil dizer com certeza, mas os pneus de Fórmula 1 não incluirão tanto oxidantes, pois não duram tempo suficiente. Quanto à sílica, eles terão menos disso porque querem que a resistência ao rolamento crie o máximo de aderência possível. A potência de um carro de Fórmula 1 superará essa resistência, então não deverá afetar o desempenho. Todos esses materiais são misturados em alta temperatura em um misturador gigante. Essa mistura é então laminada em folhas e envolvida em torno de um tambor circular para moldá-la. Uma camada de tecido, geralmente de Kevlar ou poliéster, chamada de lona, é adicionada ao molde para reforçar a face interna do pneu. Em seguida, tiras de arame de metal, chamadas de talão, são colocadas nas bordas para fornecer e manter o pneu preso à borda da roda. Os pneus de Fórmula 1, no entanto, terão bem mais camadas de arame e de lona para proteger o ombro e as paredes laterais contra uma batida lateral forte. Essa estrutura forma a carcaça a qual a banda de rodagem é posteriormente fixada. Para a banda de rodagem, a mistura de borracha é combinada com mais 2 camadas de lona para reforçar a face do pneu e limitar a deformação em alta velocidade. A camada de banda de rodagem é então pressurizada sobre a carcaça para formar o formato do pneu completo. A etapa final é colocar o pneu completo em uma máquina de prensa que coloca o pneu em sua forma final e adiciona o padrão de banda de rodagem usando vapor pressurizado. O vapor pressurizado na máquina causa vulcanização, que é uma reação química que transforma a borracha em uma substância fraca e pegajosa. Após isso, é adicionado um material elástico e mais resistente, o que forma o pneu. A fabricação dos dois pneus, tanto do pneu comum quanto de Fórmula 1, são basicamente as mesmas. A única diferença no processo é que o pneu de Fórmula 1 terá mais materiais reforçados para ajudá-lo a lidar com cargas bem mais altas, que eles acabam experimentando durante uma corrida. Mas é nos testes de desenvolvimento dos pneus que a diferença realmente aparece. Os testes internos consistem em forçar o pneu para o limite para garantir que eles resistam à pressão. Eles encaixam o pneu em uma máquina chamada dinamômetro, que roda o pneu em um rolo parecido com um papel lixa, com um nível de aderência parecido com a realidade que os pneus enfrentam durante as corridas. Isso tudo para que eles possam medir a aderência durante a aceleração, frenagem e curvas. Eles são testados em velocidades de 450 km/h, sujeitos a temperaturas acima de 300 graus e cargas laterais de 1000 km. Isso equivale a 20 vezes mais do que se espera durante uma corrida. E enquanto os pneus de estrada são testados de maneiras semelhantes, esses testes não são tão extremos. Nos pneus comuns, um dinamômetro é usado para testar a velocidade e cargas que o pneu pode suportar, assim como o pneu de Fórmula 1. Mas, ao contrário deles, o pneu é testado em como ele lidará com todos os tipos de condições climáticas, especialmente chuva, neve, calor, dentre outros. Então é isso, pessoal. Embora os pneus de Fórmula 1 e os pneus de carro comuns tenham a mesma finalidade, eles são bem diferentes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço para você e fui!